Para analisar o debate entre candidatos à presidência da República, bem como a reta final da campanha eleitoral, faltando apenas uma semana para as eleições, o Jornal da Manhã recebe o cientista político Paulo Kremer. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Kalina. Bom dia, Brown. Bom dia, Roberto. E bom dia a todos que estão assistindo. Primeiramente, gostaria de perguntar para o senhor, na verdade, que o senhor analisasse o debate e o fato de Lula não ter ido. Ele perde ou ganha com isso? Veja, o presidente Lula, ele não está com uma vantagem tão pronunciada nas pesquisas que lhe permita desprezar essa oportunidade de apresentar seus pontos de vista, suas opiniões, debater com seus concorrentes e assim por diante. Assim, sob essa perspectiva, eu acho que ele falhou, acho que ele deveria sim ter ido. Agora, veja, de uma certa forma, ele continua presente ali naquele debate, porque um dos temas principais, e até os outros candidatos reclamaram que isso não deu espaço para que outros temas mais programáticos fossem debatidos, mas talvez o tema principal do debate tenha sido a corrupção. E corrupção está indissoluvelmente, as pesquisas mostram isso, o tema da corrupção está indissoluvelmente ligado ao ex-presidiário. Agora, Paulo, e a gente viu mais cedo aqui na abertura do jornal uma reportagem a respeito do debate e dois dos candidatos, na saída do debate ontem, na conversa que tiveram aqui com a nossa equipe de reportagem, reclamaram de falta de apresentação de propostas. Ciro Gomes e Soraya Tronic, pelo menos, na saída do debate, disseram que foi pouco produtivo. O Felipe Dávila também fez um comentário nessa linha, dizendo que o debate foi pouco propositivo, que foram muitos ataques, que muito se discutiu o passado e pouco se falou de propostas para o futuro. Você concorda com essa avaliação, Paulo? Olha, eu concordo sim. Talvez o formato precise mudar para que justamente esse debate seja mais propositivo, seja mais programático. Realmente ali ficou aquele fla-flu, né? aquele bate-bola, né? E mais uma vez, sem contar com a presença do ex-presidente Lula, do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. 9h57. Pergunta agora de Roberto Mota. Professor, bom dia. Eu queria pedir a sua análise para o que para mim foi a grande surpresa desse debate, uma surpresa que eu acho que tem implicações que vão muito além do debate de ontem, que foi a participação do padre Kelmon. O padre quebrou a hegemonia progressista de esquerda que geralmente se encontra nesses debates, né? Geralmente é o presidente Bolsonaro de um lado e todos os outros do outro lado em variados tons de vermelho. E aí aparece um padre bem vestido lá, né, de uma forma bastante curiosa, mas se colocando como de direita, com uma fala sensata, clara, objetiva e fazendo perguntas simples que desequilibraram alguns dos candidatos, né? Ele perguntou sobre aborto, fez essa pergunta para a Simone Tebet, a Simone Tebet perdeu o caminho de casa, ele fez a mesma pergunta para o Ciro começou a falar de economia, e aí muita gente ficou surpresa com a existência de candidatos, né, que, além do presidente Bolsonaro, que não sejam de esquerda. Como é que o senhor avalia essa aparição do padre ontem no debate? Muito interessante, Roberto. Nossas fontes aqui em Brasília, já à época em que o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, ainda nutria, né, o projeto de se candidatar a presidente, essas fontes do PTB já diziam para a gente que o objetivo da entrada do PTB na disputa presidencial era justamente para reforçar, como se fosse uma linha auxiliar de defesa do presidente Bolsonaro, ajudando, digamos assim, a desviar uma parte desses ataques que são todos centrados nele, como você bem lembrou, né? O projeto do Roberto Jefferson, pessoalmente, não foi adiante, a justiça o impediu, não é?
E agora temos aí o padre Kelman. E é interessante também uma outra, digamos assim, uma outra função que a presença do candidato presidencial do PTB preencheu foi a seguinte: em comparação com o padre Kelman, certas questões em que o Bolsonaro era enquadrado, né, era o frame, né, que os inimigos faziam dele de ser muito radical, né, de ser um sujeito muito intransigente, direitista, isso aí, em parte, agora está sendo dividido com o padre Kelman, de maneira que, por contraste, o Bolsonaro sai até mais moderado, digamos assim, dessa discussão e, portanto, em condições, né, de atrair mais preferências de voto de eleitores que antes faziam justamente uma restrição ao fato dele parecer muito radical. Bom, estamos de volta com o Jornal da Manhã, conversando agora com o cientista político da Fundação da Liberdade Econômica, Paulo Kremer. Muito obrigada mais uma vez, Paulo. E a minha pergunta é, muita gente tem expectativa de que essa eleição seja resolvida agora, logo no primeiro turno. O senhor acredita nisso? Olha, eu não acredito. Eu não acredito porque... Por várias razões, viu? Olha, na eleição de 2018, o PT, como o ex-presidente Lula estava preso, precisou apresentar aquilo que a gente pode considerar um remédio genérico, tá certo? Que era o Haddad, né? O poste da vez do lulopetismo. Agora, nessa eleição, vem o remédio de marca. Ora, se na primeira eleição teve segundo turno, quer dizer, o Haddad conseguiu arrastar o segundo turno, eu não vejo por que não ter segundo turno nesta eleição de 2022. Eu acho que haverá sim. O candidato Lula, principalmente, né, nutre aí o sonho de uma noite de verão de ser eleito no primeiro turno. Mas eu vejo que a disputa está bastante acirrada, não é? Muitas pesquisas são, a meu ver, no mínimo, né, para ser gentil, problemáticas, né? E eu acredito que nós vamos ter uma surpresa aí, tanto no primeiro quanto no segundo turno, viu, Kalina? Agora, professor, essa semana teremos o último debate, que vai ser o debate da Globo na quinta-feira. O que é que o senhor espera? Que diferenças e semelhanças teremos em relação ao que vimos ontem no debate do SBT, do pool de veículos que foi realizado lá no SBT? Ô Brown, eu noto que o presidente Bolsonaro, muito embora ele tenha se mostrado desconfortável nas primeiras oportunidades em que ele apareceu para falar com a imprensa, quer via entrevista, quer via debates, ele está adquirindo digamos assim, ele está adquirindo mais cancha, está adquirindo mais autoconfiança, né? E eu acredito que ele vai fortalecer essa tendência no próximo debate, porque também haverá o debate do segundo turno. Em havendo segundo turno, eu acredito que vai haver. Agora, esse formato, ele realmente precisa ser repensado, tá? Porque o que acontece? Ele é concebido, o debate é concebido nesse formato para evitar, entre aspas, baixaria, tá certo? Então, uma coisa muito limitada, muito engessada, um tempo para cada um e tal. Só que isso não impede o fla-flu, não é? Só que isso não impede a troca de acusações, né? Não impede a troca de acusações e deixando, portanto, pouco espaço para digamos assim, uma exposição mais programática, não é? Dos programas, né? Enfim, das propostas dos candidatos. Eu acho que para as futuras eleições, talvez seja interessante os meios de comunicação repensarem o formato dos debates. Professor, peço que o senhor continue com a gente já retoma a nossa conversa, mas agora a gente acompanha o dia dos candidatos à presidência da República. Vamos mostrar um pouco dos compromissos que eles têm para esse domingo. A gente começa falando sobre a candidata do MDB, Simone Tebet, que faz campanha agora em São Paulo. O repórter João Vitor Rocha acompanha, traz para a gente as informações com a agenda da candidata. João.
Olha só, Vitor, falamos aqui ao vivo do bairro de Santana, zona norte de São Paulo, onde Simone Tebet, candidata à presidência da República pelo MDB, daqui a pouco, por volta de 10h30 da manhã, 11 horas, vai chegar para participar desse encontro, o Fórum Ágora, que é o encontro de luta pela moradia. Além desse encontro sobre o assunto moradia, ela vai participar também aqui em Santana da Caminhada pela Esperança. Eu vou pedir para a Ademir, nosso cinegrafista, mostrar rapidamente. Ela vai subir nesse caminhão de som que está atrás de mim, vai andar por volta de 5, 6 ruas aqui no bairro de Santana, junto com seus apoiadores, com muitas bandeiras, vai fazer um discurso sobre a sua campanha, faltando apenas uma semana para a finalização dessa campanha, né, que vai ser realizado o primeiro turno no dia 2 de outubro, no próximo domingo. Este é o segundo encontro consecutivo de Simone Tebet relacionado ao tema moradia. No dia de ontem, no sábado, ela se encontrou, por exemplo, aqui em São Paulo também com a Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, a ATST, e neste encontro ela prometeu que vai entregar 1 milhão de moradias para pessoas de baixa renda, caso consiga vencer as eleições deste ano, que o governo federal ele tem as terras para a construção de todas essas casas, tem os recursos financeiros também, e prometeu que serão entregues 250 mil casas para pessoas de baixa renda por ano durante os 4 anos de seu governo. Nesse evento, ela esteve presente junto com Ricardo Nunes, prefeito aqui de São Paulo, que também é do MDB, do seu partido, e com Edson Aparecido, candidato ao Senado Federal, que também é do MDB. É o terceiro dia consecutivo, este domingo, viu, Vitor, que Simone Tebet participa de agenda aqui em São Paulo. Na sexta-feira, ela fez um encontro no Centro Paralímpico. Ontem, ela teve esse encontro com a TST e também o debate à presidência da República. E no dia de hoje tem mais esse encontro relacionado ao tema de moradia. A gente vai aguardar a presença de Simone Tebet aqui no bairro de Santana por volta de 10h30, 11 horas da manhã, Vitor. Perfeito, bom trabalho por aí, João. Até já. Professor Paulo Kramer com a gente aqui, analisando essa reta final das campanhas e como o João destacava também, né, professor? A candidata Simone Tebet passou os últimos dias aqui em São Paulo e não foi só ela, né? Os outros candidatos também têm colocado São Paulo como uma prioridade na agenda. O próprio presidente Bolsonaro fez ontem um evento de grandes proporções em Campinas, no interior do estado. Foi acompanhado pela tradicional motociata, organizada pelos apoiadores. São Paulo tem sido o coração das campanhas, nessa que é uma campanha especialmente curta, né, professor? Nessa eleição presidencial que está marcada justamente por esse pouco tempo, né? A campanha começou oficialmente ali na metade de agosto e a votação já vai ser domingo que vem, no primeiro final de semana de outubro. Mas São Paulo tem ocupado boa parte da agenda dos presidenciáveis, né, professor? É verdade. Olha, os 3 principais estados da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, serão os estados, como os analistas políticos americanos chamam de battleground states, né? Quer dizer, os estados campo de batalha preferenciais dessa disputa, justamente por causa do peso da sua população e do seu número de eleitores. E São Paulo, como é o principal, é o maior estado, o mais importante estado, não apenas da região sudeste, mas do Brasil, merece mesmo essa atenção especial. Tá, mais uma pergunta, por gentileza? Por não. É minha vez, Kalina? Sim, você me ouviu? Sim, eu perdi o começo. Professor, eu fiquei espantado, já no primeiro debate nesse também, com o papel dos jornalistas, né, que parecem muito mais que são candidatos ou que pertencem a um partido político do que interessados em levantar informações e participar de uma forma isenta do debate. Nós vimos nesse debate, mais uma vez, jornalistas fazendo perguntas que, na verdade, eram indiretas, acusações indiretas ao presidente, né? E algumas perguntas, assim, muito infantis mesmo. Um dos jornalistas disse que o Brasil é um país com muita gente com fome, inclusive tem muita gente esperando esse debate acabar para procurar uma coisa para comer. Olha só, é o faminto que está assistindo o debate, ele está esperando o debate acabar para procurar comida. Eu queria que o senhor me desse a sua avaliação desse papel que esses jornalistas têm desempenhado nesses debates. Olha, como você indicou, é um papel muito triste, né? É um papel lamentável. E veja só, quando nós falamos, né, em termos gerais, de desgaste das instituições, né,
de descrédito das instituições, nós não estamos nos referindo apenas aos 3 poderes constitucionais, não, Roberto. Nós estamos nos referindo também àquelas instituições que seriam indispensáveis para o bom funcionamento da democracia e para o esclarecimento do cidadão, que são, por exemplo, os institutos de pesquisa, as empresas de pesquisa e a própria imprensa, né? Quer dizer, ela tomou aí um caminho do sectarismo, da partidarização, da ideologização, né? E o resultado disso é o descrédito dessa instituição tão importante para a democracia. Agora, professor, o que o senhor acha dessa apuração paralela feita pelos militares nas eleições? Kalina, eu acredito que o presidente Bolsonaro ele marcou um tento importante para o fortalecimento democrático do Brasil quando ele insistiu tanto ao longo dos últimos meses nessa questão da credibilidade do sistema eleitoral, do sistema de votação que nós temos. Isso abriu os olhos da população, tá? Isso tornou aquela parcela mais ativa do eleitorado ainda mais vigilante, né? E eu diria para você o seguinte, nada disso seria necessário, tá certo? Se os responsáveis pela operacionalização desse sistema, né? Basicamente o Poder Judiciário, eles tivessem mais humildade, né? Em aceitar que nenhuma obra humana é perfeita e que, portanto, toda obra humana é passível e merece aperfeiçoamento. Então, clama-se aí, né, que o nosso sistema é perfeito, que o nosso sistema é mais moderno do mundo, quando, na verdade, ele só é utilizado pelos 3 Bs, né, os famosos 3 Bs, né? Botsuana, Bangladesh, Botsuana e Brasil. Então, realmente um exemplo aí de arrogância tecnológica, né, que o Brasil certamente dispensaria, viu? Eu acho que nenhum sistema é perfeito, mas todos são passíveis de aperfeiçoamento. E não foi isso que nós vimos pela falta de humildade, né, desses responsáveis pelo sistema. Eu espero que eles tenham aprendido a lição, se tornem mais humildes e que futuramente a gente consiga, então, aperfeiçoar esse nosso sistema de votação. Agora, professor, o senhor falou há pouco das pesquisas problemáticas de intenção de voto, né, que têm sido divulgadas, e isso chama muito a atenção de fato, né, tem sido uma marca dessa campanha, as pesquisas com resultado muito divergentes, né, muito diferentes entre si, né? A gente tem, por exemplo, pesquisas que apontam ampla vantagem ao ex-presidente Lula, outras que dão vantagem ao presidente Jair Bolsonaro. Só para citar 2 exemplos aqui dessa semana, saiu na sexta-feira a pesquisa Brasmarket, que dá 44,9% para Bolsonaro, arredondando 45%, contra 31% de Lula, 14 pontos de vantagem para Bolsonaro. No Datafolha, por outro lado, não, o cenário é completamente inverso, seriam 14 pontos de vantagem para Lula contra Bolsonaro. Na sua opinião, professor, a que a gente pode atribuir essas diferenças e queria que o senhor falasse também sobre o comentário que foi feito essa semana pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu punições aos institutos de pesquisa. Acha que pode ser uma boa iniciativa, professor? O Brown, veja só, eu acho que a melhor iniciativa é o próprio mercado que possibilita, quando os institutos falham tanto, são capazes, até na boca de urna, veja você, que são obrigados ou a sair do mercado ou a mudar de nome para continuar no mercado. Com relação a essa grande dispersão dos resultados, eu acho que isso se deve ao fato de que nós nunca tivemos, tá certo? Em eleições anteriores, nós nunca tivemos tantos institutos, tantas empresas interessadas em fazer essas tomadas de opinião, de intenção de voto, né? Então, isso realmente dispersa muito os resultados. Temos também outros problemas de ordem técnica. Veja só, o Brasil não faz o seu censo demográfico há 12 anos. E certas regiões do Brasil crescem e mudam numa velocidade vertiginosa. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, no chamado entorno do Distrito Federal, região metropolitana do Distrito Federal, né,
há cidades que surgem quase que do dia para a noite e a população aumenta muito com grande velocidade. Então, realmente, os institutos, ao dependerem dessas bases de dados que estão defasadas no tempo, cometem muitos erros. Há também, digamos assim, problemas de ordem metodológica, né? A gente sabe que amostras rigorosamente aleatórias, então é aquele exemplo que a gente sempre dá, né? É um saco com bolas pretas e brancas e você tem que tirar ali sem olhar, sorteando, e você tem que visitar aquela e entrevistar aquela bola preta ou branca que sai do saco, entendeu? A gente sabe que esse tipo de metodologia, ele é muito caro para se operacionalizar, né? E aí os institutos, ou as empresas de pesquisa todas, se voltam para diferentes modalidades de cotas demográficas. Mas aí esbarra nesse problema aí da nossa demografia que tá defasada, né? Conversamos então com o cientista político Paulo Kramer. Falei certo seu sobrenome, professor? Galina, certíssimo. Muito obrigado. Obrigada, agradeço. Excelente domingo para o senhor. Obrigado a todos. Um abraço, Roberto. Um abraço, Brown. Obrigado a todos os telespectadores. Tchau.